Grande André, E meu aí, amigo, meu boa amigo, noite. como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo em paz, tudo Prazer ótimo, falar graças a contigo Deus. E você? novamente. Tudo beleza, tudo jóia, Prazer. tudo tranquilo. Que bom, André, que alegria ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Estamos fazendo aí uma série de lives e o pessoal está entrando aqui, a Jerônimo, muita gente conhecida aqui nessa nossa live. Como eu te falei mais cedo no WhatsApp, o pessoal, quando viu que teríamos a tua participação aqui hoje, nossa, eu recebi muitas mensagens mesmo, falando, pô, que coisa boa ter o André, esse cara é bom. E eu falei, ó, todos os elogios ao André são merecidos, porque é um profissional muito bacana, um ser humano muito especial. E eu quero te agradecer demais pelo teu tempo de estar aqui conosco para conversar um pouquinho sobre assuntos que interessam essa turma. Bem-vindo, André. Eu que agradeço sempre o convite, né? A gente já participou de vários livros juntos, escrevemos muito, e é Verdade. sempre uma honra participar contigo aí. Os elogios são gentileza da sua parte e fico muito feliz mesmo em poder sempre contribuir e ajudar de alguma forma as pessoas a conquistarem seus sonhos, a realizarem seus objetivos. Muito bem, André, muito bem. André, eu acho que, bom, o intuito principal que a gente tem aqui com as lives justamente hoje as redes sociais, você sabe bem disso, porque também tem uma participação bacana no mundo virtual, e eu costumo dizer que a gente, dentro da nossa área, eu acredito que você, eu e outros colegas, aí, outros amigos, somos formadores de opinião. Tem muita gente que ouve aí o que a gente fala e utiliza no dia a dia. Isso é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que fala e tentar, em meio a tanta coisa, tanto sensacionalismo, tanta informação. A internet hoje é um mundo que permite uma gritaria em massa, né? E todo mundo fala o que quer, pensa o que quer, externo o que quer. E eu gosto muito, acho que um dos intuitos principais que eu tenho aqui com a live, com essas lives que nós temos realizado ao longo de 2020, final de 2019, é trazer boas mensagens. Então, para o pessoal, eu acho que muita gente aqui acompanha, os nossos seguidores, eu acho que são bastante próximos, né? O nosso perfil de trabalho é análogo, mas eu gosto muito de como você transmite coisas positivas dentro do teu perfil, atividade física, leitura, lazer com família, valores que são muito importantes para quem está estudando para um concurso, né? Porque a pessoa normalmente pensa que só porque ela está estudando para um concurso, ela tem que abrir mão de ter vida, que ela tem que ter abrir mão, perdão, de ter um lazer. E a primeira coisa que eu acompanho bastante tudo que você posta e fico sempre muito feliz em te ver. Eu queria que você contasse um pouco da importância na tua vida, da atividade física, das leituras, dessa convivência familiar, como isso ajudou, e ajuda a tua história, porque creio eu que tem um valor muito grande, né, André, para a gente pensar em evolução, seja lá qual for a tua meta, é concurso, é ser feliz, a gente tem que ter um pouco disso na vida, né, André? Senão fica muito complexo a gente avançar. Ah, com certeza, né, Gércio? Eu acho que é importante que a pessoa tenha equilíbrio, né? Eu acho que a palavra correta seria essa, de equilíbrio em conciliar vários aspectos da sua vida. Quando comecei a estudar, e todo mundo que está estudando aí, né, mandar um abraço para toda a galera aqui que está. Você viu quanta gente? Eu estou impressionado mesmo. Eu assisto, nos últimos tempos, eu tenho assistido bastantes lives, assim, né? E eu vejo, assim, nossa, a quantidade de pessoas que estão nessa live aqui é impressionante. Ontem eu assisti uma live de uma pessoa muito conhecida das redes sociais e eu acho que ele não tinha metade de pessoas na live aqui. Então, parabéns aí, Delguerce, parabéns e obrigado a todo mundo, Para né, nós. por assistirem aí e espero contribuir, né, de alguma forma. Eu gosto muito as postagens das redes sociais é justamente para isso, né?
aquilo que você disse é muito importante, de que todos nós tenhamos essa consciência da responsabilidade que nos é dada, né? Você já é uma pessoa conhecida no meio, e aí eu comecei há pouco tempo, mas em razão do livro, da segunda fase para concurso de cartório, que está até ali atrás, eu estou atualizando, viu, pessoal? Então, aguardem aí, tem muita novidade aí na segunda fase, né? A gente vai mudar de editora agora e vamos fazer um trabalho diferente aí, vamos, né, daqui a pouco tem novidade aí dos livros da segunda fase para concurso de cartório. Conversei com o Cacetário esses dias. Conversei com o nosso Justamente. amigo Cacetário esses dias sobre a mudança, sim, sim. Ele vai estar aqui em Recife agora, dia 31, a gente vai ter um congresso aqui, ele vai dar uma palestra, aí eu vou lá assistir o nosso querido professor Cacetário, é muito legal. E ele é muito fera mesmo, ele é uma pessoa muito querida. E André, falando um pouco sobre história, como eu disse, eu acho que a gente tem que transmitir mensagens positivas. E aqui, muita gente mesmo, me procura buscando orientações para o concurso para cartório. E as pessoas, às vezes, André, elas ignoram o potencial que elas têm. Então a pessoa fala, nossa, eu tô com, sei lá, tô com 30 e poucos anos e ainda não passei, acho que eu não consigo mais. Eu tô estudando há, sei lá, há 5, 10 anos e eu acho que eu não consigo mais. Eu tô desanimado porque eu tô vendo que tá todo mundo conseguindo, meus amigos estão conseguindo. Eu acho, André, uma coisa que eu sempre falo antes de eu pedir para. Eu acho que o teu depoimento vai ser valiosíssimo, mas eu sempre falo o seguinte: quando você está focado e dando o teu melhor, afaste-se de potenciais negatividades, porque assim, o mundo, infelizmente, a gente tem muito mais pessoas que gostam de valorizar o negativo do que o positivo. Então, ninguém vai olhar para a tua história e falar assim, poxa, olha, não importa que você não passou ainda, mas você é uma boa pessoa, você está dando o seu melhor, você está se dedicando. E eu sempre falo assim, se você está dando... A questão aí é um juízo que a gente tem que ter muito honesto com a gente mesmo, de pensar o quê? Tô dando o meu melhor? Se você está dando o seu melhor, normalmente você tem que fazer o quê? Aquele vizinho que vai falar, poxa, você ainda não passou? Porque o filho do primo do meu neto, do meu bisavô, passou com um ano ele já tinha sido aprovado e você ainda não conseguiu. Então, afasta disso por quê? Porque você está dando o teu melhor. Mas, André, eu acho que uma coisa que vai ser muito, muito valiosa é o quê? Conta para essa turma qual é a tua história, André. Você sabe que a tua história, talvez eu já tenha te dito isso, se não disse, estou falando aqui ao vivo nessa nossa live. Eu uso você como... Muitas vezes, quando eu me deparo com pessoas que estão nesse mar de pô, não vai dar, eu conto a tua história. Eu conto a tua história e falo, olha, você conhece o André Vilaverde? Todo mundo te conhece, sabe quem você é um professor muito reconhecido e muito querido. E eu falo, você conhece o André Vilaverde? Você conhece a história do André Vilaverde? Conheço, mas então, conta para eles a tua história, André, para quem acha que 30 anos não vai, para quem acha que está com 30 anos e não vai conseguir mais nada. O que você estava fazendo com essa idade? Conta pra gente. Só conta pra gente para o pessoal Muito entender onde é legal. que nós vamos chegar. Muito legal, Delores. Inclusive, esse ano, né, atendendo a vários pedidos de muitos amigos, de muitas pessoas, pessoas até que não são da área. Né? Esse ano eu já fui convidado para dar palestras para outros setores, né, que não é da área de cartórios, né? Então, assim, mas é bem legal. Algumas das pessoas que eu já vi aqui já me conhecem, né? Mas eu vi que tem muita gente nova também. Eu vi hoje alguém que começou a me seguir hoje no Instagram, algumas pessoas, em razão até de conhecerem você e interessados aí, pessoal que começaram na faculdade, né? Eu comecei a faculdade em 2003, né? Me formei em 2008. Mas o que alguns aqui sabem, e eu vou contar para vocês agora, eu acho que eu nunca conversei com isso pessoalmente contigo, né?
mas eu venho de uma família muito pobre, muito humilde. Eu já trabalhei como picolezeiro, já trabalhei em feira, né? Quando a minha família se mudou para o Mato Grosso, meu pai tinha apenas 2 anos de idade e a gente morou, assim, por exemplo, numa barraca de lona na beira de um rio, né? Então, assim, uma história bem legal e eu lembro disso com muita naturalidade, né? Era uma vida muito difícil, mas de maneira muito honesta, meu pai sempre nos ajudou, né, da maneira que ele podia. Meu pai hoje mora aqui em Porto de Galinhas, aqui em Pernambuco, né? Mora aqui junto comigo, ao meu lado, eu fico muito feliz. Então, assim, até os 15 anos de idade, eu tinha essa vida bem difícil mesmo. E aí, aos 15 anos de idade, eu sempre eu dou uma palestra contando essa história da minha vida, e eu chamo as palestras como se fosse um Netflix. Eu falo do VilaFlix, né, que são as temporadas. Aí eu divido, assim, do que era essa infância, a infância pobre, né, mas quando você ainda é criança, ainda não tem noção, né, dessa pobreza, não tem noção de quanto você vai ter dificuldades na vida em relação a isso, mas foi uma infância bem feliz, né, e morei no Mato Grosso, passei a minha infância quase toda no Mato Grosso, mas aí aos 15 anos, essa vida difícil se torna mais difícil ainda quando morre minha mãe. Então, minha mãe faleceu quando eu tinha 15 anos de idade, a gente já estava morando em Minas Gerais, meu pai é mineiro, minha mãe foi fazer um tratamento, tinha uma doença chamada hidrocefalia, e a gente foi para toda a família para Minas Gerais, e ela acabou falecendo lá em Uberlândia. Um abraço aí para toda a galera de Minas Gerais. E aí, aos 15 anos, a vida ficou mais difícil ainda sem a mãe, né, sem o esteio da nossa vida, e aí nós nos mudamos para o Paraná. Morava na casa da minha avó trabalhava em um hotel, e aí eu tenho um primo que é cadeirante, morava junto com a minha avó. Então, assim, uma vida bem difícil mesmo. E aí eu descobri algo fantástico, maravilhoso na minha vida, que eu descobri que eu poderia sobreviver cantando. Olha aqui que maravilha. E aí tem algumas Cantando? pessoas... E aí com 15 anos eu comecei a cantar em uma banda no Paraná. E aí comecei a viver da música, cantando na noite. Então, dos 15 até os 30 anos de idade, ou seja, nessa segunda temporada, foi uma aventura muito legal. Eu conheci o Brasil inteiro viajando com essa banda. Aí depois eu saí da banda, comecei a cantar sozinho, cantava em dupla com meu irmão. Meu irmão mora ainda no Mato Que Grosso. legal. Então foi uma vida bem intensa, mas vivendo da música, né? Eu era um músico profissional, tinha o cabelo comprido, era bem divertido. Se o pessoal der uma fuçada aí nas minhas fotos, vão encontrar alguma coisa nesse sentido aí. O pessoal tira sarro, fala que é o André Safadão, que tinha o cabelo comprido, né? Mas aí, aos 30 anos de idade, Delguércio, o que acontece? Acontece algo, e eu queria falar isso para vocês agora aí. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida e que você talvez pense assim, nossa, minha vida acabou agora, essa é a pior coisa que pode acontecer na minha vida. Mas não pense assim, pense que tudo que acontece na sua vida é só um acontecimento. É só um acontecimento. Agora, o que você vai fazer disso que aconteceu, aí a escolha é sua. E aí, aos 30 anos de idade, Arthur, eu já tinha minha aparelhagem de som, já tocava, né? Já tinha nascido meu primeiro filho, já tinha casado, e eu tinha uma vida tranquila, já tinha feito uma casinha pequenininha em que eu morava com a minha esposa, e já com meu primeiro filho, o André Gabriel, tinha 2 anos na época. E aí eu fui assaltado. Eu dormi um dia em casa, entra alguém na minha casa e leva toda a minha aparelhagem, levou tudo, guitarra, aparelhagem de som, e eu fiquei sem ter como ganhar o meu dinheiro para sustentar a minha família naquele momento ali. E aí esse foi o momento, e aí com a ajuda da minha esposa, um abraço à minha esposa, ela está aí também junto com esses, nossa, 114 pessoas aqui, Você muito viu? legal. Ô, E André, o aí, pessoal quer ouvir você cantando, eu acho que é isso, viu? Você vai depois eu cantar. pego o violão aqui, então vou cantar umas músicas para vocês aí, para animar a live aqui. E aí eu resolvi fazer a faculdade de Direito. Então, assim, são 2 temporadas em que eu não sabia, na verdade, assim, Arthur, eu nunca tinha lido um livro na minha vida. Eu terminei o primeiro grau, né?
e terminei o segundo grau, mas assim, em razão da música, eu não era aquela pessoa mais estudiosa do mundo, eu ia só Sim. para aula, mas eu gostava mesmo de tocar violão. Então, assim, eu nunca tinha lido nenhum livro, nenhum livro. Eu fui ler o meu primeiro livro quando eu entrei na faculdade de Direito, aos 30 anos de idade. Uau. Então, com 30 anos é que eu comecei toda essa história que eu chamo agora de terceira temporada, né, do Vila Flix, que foi a faculdade de Direito. E aí, na faculdade de Direito, é que realmente eu descobri que o quão apaixonante é o direito, me apaixonei pelo direito, me apaixonei por tudo, por todos os professores, por todos os colegas, por todos os livros. Comecei a ler e comecei a gostar realmente de ler e aprender, né? Ficava impressionado. Eu lembro uma das minhas primeiras coisas que me encantaram no direito. Olha o que foi. Eu lembro até hoje, tinha um professor meu, tem um professor fantástico, alguém que me deu um exemplo muito grande, que ele era muito rigoroso, ele era militar, né? É o professor Carlos Roica. Então, um abraço para todos os meus ex-professores. Eu vi que tem alguns professores meus aqui, algum professor meu que entrou aqui agora, Paulo. E aí, Paulo Cozinho, tudo bem? O Paulo é um amigo fantástico, mora em Cuiabá. Um grande abraço. E aí, esse professor, um dia, ele estava falando sobre a diferença entre a Câmara e o Senado. Nossa, aquilo para mim foi algo assim sensacional. Aí eu descobri como é que era para ser eleito presidente da República, eu descobri o que era um promotor, eu não sabia nada, não entendia nada, 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 absolutamente nada. E aí resolvi estudar, né? A partir do segundo semestre da faculdade, eu falei, não, eu quero me realizar no direito. E aí, assim, essa temporada não foi tão simples assim, porque eu morava em Lucas do Rio Verde e a faculdade era em Sinop, no Mato Grosso. Isso aí dá uma distância de quase 180 quilômetros. E aí, assim, eu não tinha... Eu não, na verdade, assim, eu não sabia como eu ia terminar a faculdade. Mas aí, com a ajuda da minha esposa continuou trabalhando, e um dia eu cheguei para ela e falei, olha, Jura, eu não vou mais mexer com a música, não vou mais tocar, vou cortar o cabelo amanhã e vou me dedicar à faculdade de Direito. E aí eu me dediquei à faculdade de Direito com a ajuda de várias pessoas, né? Muitas pessoas, e que eu sou muito grato a meus colegas de faculdade. Por exemplo, semana de prova era a semana em que eu conseguia ganhar o dinheiro para pagar a faculdade, porque eu dava aula, né? Foi quando eu comecei a me interessar para dar aula. E aí meus colegas, né, gentilmente me contratavam, e aí eu ia na casa de cada um, reunia uma galera e tal, e como eu conseguia pagar a minha faculdade, mas foi uma experiência muito legal essa terceira temporada que eu chamo aí, e depois aí fui aprovado em vários concursos públicos, né? E exerço atividade hoje aqui no segundo registro de imóvel do Recife. Muito feliz, por sinal. E tem que ser. Que história bonita, viu, André? Nossa, realmente, pessoal, a tua história é uma história que o pessoal conhece. Eu não tinha ouvido ainda com essa riqueza de detalhes que você contou pra gente agora. Obrigado, obrigado por compartilhar isso com a gente. Eu estava escutando aqui atentamente e imaginando como é importante a gente se conscientizar daquilo que quer e batalhar, né, André? Porque você talvez, ouvindo aqui um pouco da tua história, se naquela noite que você foi assaltado aí, que você citou que talvez foi pelo que eu entendi, foi uma das viradas de chave aí que você teve, ali de repente você casado com criança pequena, você tinha tudo para em tese ter se revoltado com a vida e falado, pô, tudo dá errado para mim, não funciona, eu Justamente. não vou conseguir, não é? Eu não, meu, deixa quieto, vamos para um lado errado, não sei, nem vamos ficar pensando muito nisso, porque graças a Deus não aconteceu, mas você poderia ter gerado aí uma grande, isso podia ter sido ensejo de uma grande revolta na tua vida, e pelo contrário, ele foi o estopim de uma mudança positiva, bonita, e que presenteou a atividade notarial e registral do nosso país com um grande expoente hoje, porque você é uma pessoa que acho que é merecido falar isso, porque é verdade. Você é um cara que teve múltiplas aprovações aí em concursos públicos, trabalhou, foi tabelião, né? Exerceu a função de tabelião, hoje é oficial de registro de imóveis.
Então, assim, tudo naquela noite podia ter se convertido por um lado errado e, de repente, não. Você virou a chave para um lado positivo. E, de fato, André, algo que você citou há pouco, que a gente não deve ficar remoendo situações que acontecem na vida, que você tem que pensar como se fosse algo que aconteceu, vamos extrair o que há de positivo e evoluir. Esse é o caminho, né, André? Porque você conhece alguém nessa vida que não tenha enfrentado um problema? Eu não conheço ninguém. Cada um tem os seus, cada um tem sua história. E eu acho que quando a gente ouve coisas bonitas assim, realmente isso gera inspiração. E eu acho que eu nunca tive aqui, a gente já vem conversando com muitas pessoas, mas uma história bonita como a tua, eu tenho certeza que vai reverberar na vida de muita gente com ideias positivas, com vontade de vencer, com vontade de evoluir. Mas eu quero, antes para a gente utilizar um pouco do nosso tempo nesse sentido, e é um assunto que você é especialista, André. Você citou a coleção Cartórios. Creio que aqui todo mundo que nos escuta sabe que você tem um livro que é uma referência quando o assunto é segundas fases, que é a coleção Cartórios. A coleção Cartórios, pessoal, só para apresentar para aqueles que duvido, mas que se eventualmente não conhece, é uma coleção que é coordenada por um amigo em comum, meu e do André, que em comum também é nosso professor, que é o Cristiano Cassetari, um baita de um civilista. E o Cassetari, aliás, não só civilista, como notarial e registral e tantas outras matérias, Cassetari é um cara multidisciplinar. E o Cassetari tem a coleção Cartórios, que aborda todas as especialidades. Ele tem um livro de perguntas para primeiras fases, que eu participo ali na parte da 8935. Estou trabalhando até na escrita do Teoria Geral do Direito Notarial e Registral já há um certo tempo. Eu acho que esse ano sai com a mudança da editora, aí acho que vai sair. E o André tem um livro muito bacana que é sobre segundas fases. Inclusive, André, esses dias eu usei o teu livro para trocar uma ideia com um colega do interior de Goiás que me ligou e ele queria saber algumas questões que envolviam o testamento cerrado. E nós utilizamos o seu livro para poder chegar à redação final do testamento cerrado ali que ele estava fazendo. Enfim, foi bem legal, muito útil. O livro do André é bom para quem está estudando e é bom para quem está exercendo a atividade, porque tem bastante conteúdo. E, André, uma das coisas que eu achei... A história, nossa, isso aqui vale muito mais que falar de segunda fase, mas vamos falar da segunda fase um pouquinho. A segunda fase é uma fase que eu noto que as pessoas têm uma grande dificuldade. Eu imagino algumas coisas. Uma das coisas que eu mais recomendo, André, é que as pessoas treinem a escrita para uma segunda fase, porque hoje é só computador, né? É computador, celular, é linguagem informal. E a hora que chega ali na prova que você precisa dosar teu tempo com escrita, com criar rascunho, passar limpo, às vezes você acaba se perdendo em meio a um emaranhado de ideias que você não consegue de maneira concisa colocar no papel. Para receber uma boa nota. Então, eu sempre peço para o pessoal, gente, cuidado. Treine escrita, organiza seu tempo, treina caligrafia, né? Que você acha que algum examinador vai ficar interpretando a sua letra para entender? Duvido, tem muita prova para corrigir. Mas eu queria saber, André, na tua ótica, já que você trabalha aí com um livro que é voltado para a segunda fase, qual é uma dica que você considera como uma dica de ouro, uma dica relevante para aqueles seguidores, para aquelas pessoas que estão envolvidos numa segunda fase? O que você... Sei que tem muita coisa, mas como é que é um bate-papo informal? Tal? O que você acha que é uma dica, uma informação ou algumas que você entende que sejam relevantes nesse contexto, meu amigo? Vamos lá, dica de ouro é bom, né? Porque geralmente eu deixo para o final. Mas tem algo que eu acho que é muito importante. Eu já vi várias pessoas escrevendo. Ó, o pessoal do segundo registro de imóveis aqui, ó, Renata, que é a coordenadora lá do meu setor de análise. Um abraço a todo mundo aí, pessoal do segundo RGI. Uma coisa que é muito importante falar, e aí vale para a segunda fase, para a primeira fase, para a prova oral,
e vale também para a vida de todo mundo. Eu vi várias pessoas escreveram aqui e me mandaram, né, quando eu postei que ia participar dessa live, e falando assim que a grande dificuldade de todas as pessoas é em relação ao tempo. Aí muita gente me pergunta, professor, quantas horas eu tenho que estudar por dia? Professor, quantas horas são suficientes para ser aprovado no concurso público? Professor, mas sempre relacionada ao tempo. E aí, Delguercio, o que eu sempre falo para as pessoas? O instituto mais democrático que nós temos em todo o mundo se chama tempo. Todas as pessoas têm a mesma quantidade de horas durante o dia, de quando nasce até o dia que morre. Então, eu vejo muita gente falando, professor, mas eu não tenho tempo. Não, se você não tem tempo, você já morreu. Porque todas as pessoas que estão vivas, elas têm o tempo e têm tempo igual. Então, ou seja, o bebezinho que ainda precisa da mamãe para dar mamar, ele tem 24 horas. A mãe dele tem 24 horas. O concurseiro tem 24 horas. O empresário, o homem mais rico do mundo, tem também 24 horas. Delguercio, que tem que cuidar do bebezinho novinho agora, que tem que cuidar do cartório, gravar live e se preocupa em escrever livro, também tem 24 horas. A professora André Vilaverde também tem que cuidar do cartório, está cuidando da saúde agora, está escrevendo 3 livros e tem também 24 horas. Agora, como você está utilizando essas 24 horas? Essa que é a pergunta que tem que ser feita. Então, por exemplo, a gente pergunta assim, né? Realmente, eu durmo menos do que as outras pessoas. Porque não me faz mal em relação a isso aí, mas eu durmo em média 5 horas por dia, 6 horas por dia e me faz bem. Então, assim, se você dorme 9 horas por dia, com certeza você está dormindo no mínimo 1 hora a mais do que é necessário. Então, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, não só na sua vida agora, você precisa cuidar do seu e fazer escolha. O que você vai escolher? O mais difícil para ser aprovado em concurso, geralmente não é o que você vai fazer, mas é o que você vai deixar de fazer. Então, se você, no domingo, você gosta de jogar futebol, que legal, eu adoro jogar aquela pelada com os amigos e tal. Mas será que isso vai te aprovar no concurso público? Você passar 3, 4 horas ali, tomando aquela cervejinha e tal, se divertindo com seus amigos? Será que nesse momento não vale a pena você abdicar desse tempo da cervejinha com os amigos e tal, e você focar naquilo que você tem que fazer? Mas eu adoro ficar mexendo nas redes sociais, no Instagram e tal. Eu também gosto, mas será que não há necessidade de você restringir essa sua usabilidade das redes sociais e focar naquilo que realmente precisa? Porque você foi aprovado em concurso público e todo mundo que foi aprovado em concurso público sabe disso. Eu adoro o concurso, sabe por quê, Delguercio? É uma das coisas que você não tem como pagar para alguém fazer para você. Né? Qualquer outro serviço, se você for uma pessoa muito rica, você fala, não, fulano de tal, vai lá e faz isso para mim. Aí eu preciso ir no mercado, compra alguma coisa. Fulano de tal, faça isso, faça aquilo. Agora, não tem como você reservar 100 milhões de dólares ou de reais e falar assim, fulano, eu vou pagar para você estudar para eu ser aprovado. Não tem como. Por mais dinheiro que você tenha, por qualquer coisa, você precisa... Aí tem um amigo meu que eu sempre replico, falou, você precisa pegar a sua bundinha, colocar na cadeira e estudar. Não tem outra forma. Verdade. Né? Então, as pessoas precisam utilizar mais o tempo, encontrar o tempo. Eu tenho certeza, todos vocês têm 24 horas, mas nessas 24 horas... E outra coisa, Arthur, um dos livros que eu estou escrevendo, o título dele provisório se chama Autoliderança. Você precisa ser o líder de você mesmo. Então, você precisa falar, mas eu tô gordo porque... Não, você está gordo porque você quer. Né? Se as suas taxas de colesterol estão altas, é porque você escolheu só comer coisas ruins, você escolheu não fazer atividade física. Por quê? Você tem essa opção, fazer ou não. Mas eu não passo no concurso porque eu tenho que trabalhar e cuidar da família, tenho que fazer... Tem várias pessoas que passaram, e eu passei no concurso, tinha família, tinha que estudar, tinha que trabalhar e consegui ser aprovado. Então, a questão agora, nesse momento, é você priorizar. Fala, não, eu preciso priorizar a minha vida e eu vou
organizar o que tem que ser organizado para estudar. E aí depois, Roberto, é que vem as técnicas. Então, quando eu fui aprovado e você foi aprovado também, a gente não tinha mentoria, não tinha coach de concurso, a gente tinha que estudar o que tinha que estudar, né? E aí, mas só que o legal é o seguinte, muitas vezes, aquilo que é legal para eu estudar, não é legal para você, né? A forma como eu estudo, talvez não vai ser a melhor forma. Então, tem uma maneira que eu gosto muito de estudar, que se chama ciclo de estudo. Se o pessoal quiser entrar no meu canal do YouTube, eu acho que eu até vou gravar um videozinho novo lá do YouTube, faz tempo que eu não gravo, falando sobre o ciclo de estudo, né? Que é você estudar, dividir as suas horas de estudo, por exemplo, em 30 horas de estudo. E aí você vai dividir o seu estudo para a primeira, para a segunda, para a prova oral, dessa forma. Então você vai estudar 1 hora de direito civil, 2 horas de direito constitucional, 1 hora de processo civil. Mas quando eu vou estudar isso aqui, professor? Não sei, porque vai depender da sua vida. Do seu tempo. Se você consegue, por exemplo, gente, pense em alguém que trabalha no pesado, igual eu já trabalhei, certo? Trabalhar, por exemplo, eu já fui boia fria. Eu sei o que é acordar 4 horas da manhã, e aí que, quando eu morava no Paraná, que eu fui boia fria, e você ficar esperando, torcendo para que alguém pegue você para trabalhar naquela fazenda. E aí você vai trabalhar naquela fazenda o dia inteiro, demora 2, 3 horas para você chegar. Chega lá, boia fria, porque a gente leva uma marmita, e aí durante o serviço não tem como esquentar aquela comida, você come aquela comida fria, né? Trabalhando e comendo aquela comida fria na roça ou nas fazendas, como vocês preferirem a denominação. E aí depois a pessoa trabalha mais ainda e volta para casa. Então eu sei, por exemplo, que é muito difícil você trabalhar 12 horas por dia. Mas será que é difícil você estudar 12 horas por dia? Porque eu vejo gente falar, professor, eu não consigo estudar mais de 4 horas por dia. Nossa, eu estudo 4 horas por dia e aí eu já venho o estresse, já venho o cansaço, eu não consigo mais. Então, lembra do professor André trabalhando de boia fria? Ou olha hoje, a hora que você for estudar amanhã cedo e que você acordar, olhe na sua janela. Você vai ver, por exemplo, o lixeiro passando ali. O lixeiro ele acorda 3 horas da manhã, não é 4 horas. Hoje eu acordo 4, 5, porque eu gosto de estudar, gosto de escrever. Mas será que não está na hora de você acordar na mesma hora que o lixeiro acorda também? Né? Para você dedicar, para você estudar. E estudar o quê? Estudar as horas que são necessárias. Então, um trabalhador comum, ele trabalha 8 horas, e aí, se for necessário, ele faz horas extras. Então, faz 2 horas extras que a legislação trabalhista permite. É bem provável que tem algum estudo que nos diz que uma pessoa que estude 10 horas por dia não vai morrer de estudar. Eu nunca vi falar que alguém morreu de tanto estudar. Então, nem eu. Né, reserve esse tempo que você tem. Eu vejo, e o mais incrível, Arthur, aquelas pessoas que têm mais tempo são aquelas que menos estudam, porque que menos conseguem organizar esse tempo para estudar. Então, olha, tenha inspiração para estudar e simplesmente estude. Estude, leia, assista vídeo, mas principalmente escreva muito. E aí vem a parte que eu queria falar para vocês agora sobre a segunda fase, específico para a segunda fase. Você precisa escrever. Ninguém aprende a andar de bicicleta só lendo livros sobre andar de bicicleta. Ninguém aprende a nadar lendo livro de como nadar. Eu vou estudar agora as leis da física, né, da hidrostática, de como nadar, porque eu tenho 1,79 m. Não, você vai aprender a nadar é nadando. E você vai aprender a fazer prova de concurso como? Fazendo prova de concurso. Então, se você está agora inscrito em uma primeira fase, você precisa fazer o quê? Estudar os livros, estudar as matérias e fazer provas simuladas de primeira fase. No mínimo, umas 2 provas por semana. Então, pegue aí na internet as provas e faça a prova. Pegue o domingo de manhã, ao invés de ficar dormindo, acorde 4 horas da manhã e faça uma prova de concurso de primeira fase. Aí, segunda fase. E aí que eu vou dar a dica de ouro para vocês. A melhor maneira... Anota aí, hein, pessoal, olha só. Anotem aí, viu? Anotem aí.
a melhor maneira de vocês estudarem para a segunda fase é montar um grupo de 3 ou 4 pessoas, no máximo 5 pessoas, que vocês confiem, que vocês estão comprometidos com o estudo e façam o quê? Elaborem entre si provas de segunda fase. E aí, então, por exemplo, hoje eu vou elaborar a prova. Vou elaborar uma prova de segunda fase, porque você vai começar a pensar da mesma maneira que o examinador pensa. Então, elabore uma prova de segunda fase e aí, por exemplo, eu vou entregar essa prova para o meu amigo Delguercio, vou entregar essa prova para o Cacetari e para mais 3 amigos que nós estamos comprometidos. Para Maria, certo? E para mais 2 amigos que estão comprometidos com essa prova. O que vai acontecer? Esses seus amigos vão correr sua prova. Todo mundo já leu o meu livro de segunda fase, já sabe o que tem que ter, já leu o edital, já sabe os requisitos daquele concurso. E aí as pessoas vão o quê? Vão te dar uma nota. Vão falar, olha, Arthur, infelizmente eu não consegui ler a sua prova. A sua letra está totalmente ilegível. Porque aí você vai cair a sua ficha e falar, nossa, mas eu achei que eu escrevia tão bem, porque eu entendo a minha letra. Eu falei, você entende, mas eu não entendo. E olha, outra coisa, Arthur, olha, aqui eu pedi na minha prova 4 requisitos, você colocou só 2. Só 2 requisitos. E os outros 2? Então, eu vou te dar só a metade da nota. Se vocês fizerem isso aí toda semana, em um ano de estudo, você vai ter feito 52 provas de segunda fase. Já imaginou o nível que você vai chegar numa prova verdadeira, numa prova real? Olha, chegar na prova real. Altíssimo. Né? Você vai olhar pro colega do lado e falar, rapaz, quantas provas simuladas você já fez? O cara fala, olha, eu fiz 2. Pois é, eu fiz 52. Então, desculpa, mas nessa prova aqui eu vou tirar a nota 10 ou um 9,8, porque eu estou muito preparado. E é isso que tem que acontecer, você precisa se preparar. Ah, professor, é difícil? Não, não é difícil, porque você simplesmente vai fazer a prova, vai ajudar outras pessoas. E aí outra coisa, Delguercio, que eu queria te pedir permissão para falar aqui mais, estender um pouquinho a live aqui, que é o seguinte, Pode falar, em relação a você ajudar as outras pessoas. Pense no seguinte, gente, o mundo é de energias. Energia. Se você emana energia positiva, se você fala, olha, eu quero que esse amigo meu passe no concurso, passe comigo no concurso, você pode ter certeza que o mundo inteiro, que todas as energias do mundo, elas vão se unir para que você seja aprovado no concurso. Porque é isso que você deseja. Aquilo que você deseja para o outro é o que vai acontecer com você. Agora, se você é egoísta e fala assim, ó, eu não vou passar nada para ninguém, não vou encontrar esses amigos que o professor André está mandando aqui, eu vou estudar sozinho, porque eu não quero que ninguém passe no concurso. Quando você fala isso, que você não quer que ninguém passe no concurso, você é que não vai passar. Entendeu? A sua nota vai ser ruim, a sua prova de segunda fase vai ser bem menor do que a dos outros. Por quê? Porque é energia. Então, sempre que... Por que eu escrevi o livro de segunda fase? É justamente por isso. Por que Arthur escreve vários livros para auxiliar as pessoas? Porque quem é mais ajudado somos nós. Né? Nós é que recebemos isso em volta de vocês, em volta da aprovação, quando você recebe essas notícias. Então, seja grato. Queira também que as outras pessoas sejam aprovadas no concurso, porque é esse pensamento, esse sentimento que você vai passar para todo mundo de que você quer que todas as pessoas sejam felizes, que todas as pessoas se realizem, que todas as pessoas consigam, né, de forma honesta, através do seu estudo, exercer essa função maravilhosa que eu e o Arthur exercemos hoje, que é a função notarial e registral. Então, pensem nisso, façam agora. E outra coisa, Arthur, uma última recomendação. Comecem hoje. Não é segunda-feira e não é amanhã. Começa hoje. Quando eu estava bem gordinho, né, há um tempo atrás, aí, você acompanhou as minhas postagens aí, e aí eu fui ao médico, fui a nutricionista, e a nutricionista falou assim, André,
até mandar um abraço para minha Nutri aí, que é top de linha, né, a Cíntia. E ela falou assim, André, nós começamos quando? Eu fui para nutricionista, era 17 horas. Foi no dia 15 de dezembro. Tinha ainda Natal, confraternização dos cartórios, festa. Meus cunhados vieram lá do Mato Grosso para a gente ir para Carneiros e festa e tudo. Eu falei para ela, eu começo agora. Começo imediatamente a mudar a minha alimentação. Por quê? É da minha saúde. Eu poderia falar assim, não, dia 1º de janeiro a gente começa isso aí, me passa isso aí. Não. Você precisa começar agora. Quanto antes você começar, melhor para você, melhor para a sua aprovação. Isso vale para atividade física, isso vale para você cuidar da sua família, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos, ter um tempo de qualidade com seus amigos. Ah, não, mas semana que vem eu faço isso. Então, as dicas que eu estou dando agora, né, sobre organizar o seu tempo, o que você vai fazer hoje, agora, pegue um papel e diga o seguinte, eu quero eliminar isso da minha vida agora. Então, eu não vou mais fazer isso, não vou mais fazer isso, não vou... Por quê? Se a gente tem 24 horas, todo mundo consegue colocar coisas para fazer nessas 24 horas. Então, você precisa começar agora a eliminar. Falar, então, o que eu vou fazer? Amanhã, primeiro, vou acordar 4 horas da manhã. Né? Eu estava vendo hoje aqui, até amanhã eu vou assistir essa live aí do Flávio Augusto e do Primo Rico. Cara, o cara acorda, o cara é bilionário, é dono de um império e ele acorda 4 horas da manhã para gravar live para ajudar as pessoas. Falei, por que você não pode acordar 4 horas da manhã também para estudar, para melhorar a sua vida, para dar uma vida de qualidade para a sua família? Então, comece hoje à noite, faça seu planejamento, reúna esses amigos para fazer as provas de segunda fase e comece a estudar. Quanta coisa boa, hein? Eu só tô lendo os comentários aqui do pessoal e prestando muita atenção no que você tá falando. Quanta coisa boa mesmo. Ó, já tem gente perguntando qual que é a sua idade, hein, André? Não sei se você vai, não sei se você vai identificar aqui. O André acho que tem uns 35, né, André? 34, 35. Eu comecei a faculdade com 30 anos, então já tem mais, né? Mas o legal disso aí, Delguerce, e eu acho como é interessante essas que eu chamo de Vila Flix, né? Que justamente agora, quando eu fiz 45 anos de idade, é que eu decidi uma nova fase, uma nova temporada do André Vilaverde. Né? Então agora eu vou começar a escrever livros de autoajuda. Esse primeiro livro que eu vou escrever agora, né, que já tem um título provisório aí de autoliderança. Vou escrever um livro contando toda essa história, tem muita coisa legal. Né? Por exemplo, Delguerce, a determinação, né? Determinação que você precisa ter. Não coloque os problemas e não coloque a culpa em ninguém, certo? Se você nasceu pobre, se você perdeu a sua mãe, se você perdeu o seu pai, ou se alguém está doente, não coloque a culpa em ninguém em relação aos seus problemas. Os seus problemas, tem um programa, eu sempre nas minhas palestras eu falo isso aqui, é o programa Meu Problema, Minha Vida. Então, o problema é seu. Você precisa tomar decisões e resolver os problemas da sua vida. Entendeu? E não ficar culpando. O culpado é o meu Guercio, porque eu pedi para ele uma dica, ele não me deu. O professor André também é culpado, meu pai, minha mãe, e aí o meu bisavô, porque ele não nasceu rico e eu não nasci filho do príncipe. Não. Você precisa ter responsabilidade em relação aos seus problemas. Só uma coisa que eu vou contar no livro, por exemplo, Arthur, eu não tinha, às vezes eu não tinha dinheiro para ir. Na maioria das vezes eu não tinha dinheiro para ir de Lucas do Rio Verde até Sinop, que é 180 quilômetros. E aí como que você ia? Aí tinha um amigo meu que me levava, ele levava de carona, né, em um caminhão que carregava porco. Né? Aqueles caminhões, sabe, que tem... Né? Então, a nossa cidade lá em Rio Verde é a capital da suinicultura e levavam os porcos para outra cidade. Então, assim, quando eu chegava na faculdade, todo mundo já sabia. Né? A hora que eu estava entrando na faculdade, as pessoas falavam, olha, o André chegou. Chegou. chegou o rapaz. Só que teve um dia, e aí eles proibiram, a outra empresa comprou esse caminhão que esse amigo meu
trabalhava e aí me proibiram de ir de carona, né? Eu falei, não, eu vou terminar essa faculdade, não sei como. E aí, eu lembro, uma dessas segundas-feiras, que eu acordava daí 3 horas da manhã para ver se eu conseguia carona, e eu não consegui carona, né? Bem na cidade. E aí eu já tinha saído de casa, ia para a BR para pegar a carona na segunda para ir até Sinop. E nesse dia eu não encontrei. Geralmente eu encontrava, tal, o pessoal olhava, tal, alguns me conheciam, né? Alguns sabiam, é o menino que estuda lá em Sinop, vamos ajudar ele aí e tal. Só que nesse dia não deu nada. Você sabe o que eu fiz? Eu fui caminhando. Peguei a BR e falei, ó, são 180 quilômetros. Eu devo chegar lá amanhã, né? Se alguém me der carona, eu vou agradecer. Agora, se ninguém me der carona, eu vou chegar em Sinop e vou continuar estudando, porque é isso que eu determinei para minha vida. E aí, ainda bem, né, não tive que caminhar 180 quilômetros. Ufa! Né? Andei ali uns 2 quilômetros, 3 quilômetros, e aí parou alguém, tal, sempre pedia carona, né, o dedinho assim, e aí uma pessoa, com aquilo que eu falei sempre para vocês, pensamento positivo. Não é aquele pensamento, ninguém vai me dar carona. Não, eu vou porque eu vou chegar em Sinop, eu vou estudar essa semana, eu vou, e alguém vai parar aqui, e alguém parou, me deu carona e deu tudo certo. Então eu vou contar todas essas coisas no livro, né? Eu acho que até o final do ano eu consigo escrever aí, com a ajuda de vários amigos também. Nossa, já estou ansioso pela leitura. Que bom que você vai nos brindar com isso. Você sabe, André, para caminhar para uma reta final aqui, eu só estava escutando e acho que umas coisas legais para a gente falar. Muito do que eu estava identificando, muito do que você disse. Eu li um material, eu leio bastante, eu gosto de ler também, e atualmente, aliás, faz um bom tempo que eu tenho lido muita coisa que envolve evolução pessoal. Eu gosto, claro, direito é a nossa área, é a nossa Sim. essência, mas eu me interesso cada vez mais por esses assuntos, vamos dizer, extrajurídicos e que envolvam o nosso comportamento. Eu tô com um projeto para sair agora em março, acadêmico, que envolve um pouco disso, um pouco dessas ideias de trabalhar o comportamento e não só o jurídico voltada para concursos. É um projeto que vai ser lançado em março e eu tenho estudado muito a respeito desses assuntos. E o Paulo Vieira, que eu sei que você lê também, e até já fez, eu vi você fazendo cursos dele ali Sim. da Febracis em Recife. Ele fala muito das 6 leis da autorresponsabilidade, que Exatamente. para quem não teve a oportunidade de ler, leia, resume muito isso que o André está falando, de você não buscar culpados, de não reclamar, de não tentar encontrar justificativas para o seu fracasso. É um livrinho, pessoal, é um capítulo de um livro maior dele são as 6 leis da Isso. autorrealização. É um livrinho vermelho, Autoresponsabilidade. pequeno, da Isso. autorresponsabilidade, desculpa. Livro muito bom e vocês vão tirar boas mensagens de lá. Eu acho, André, que você falou, realmente, quando a gente estudou, não tinha essa história de coaching, não existia nada disso. Sabe como é? Eu estudava como? Eu lia o edital, eu pegava o edital e ia ticando os pontos do que eu tinha que estudar para a prova. Óbvio, cada um se organiza de uma maneira. Eu gostava de fazer resumo de aula, complementando com os meus materiais de leitura, enfim. Mas eu acho que a ideia qual é? É parar de ficar inventando tanta moda e se concentrar, se focar naquilo que é preciso para ser aprovado. Por quê? A aprovação, óbvio que é uma jornada árdua, mas em tese ela é simples, porque você tem que é o tal do sentar a bunda na cadeira e Pegar uma estudar caneta que aqui. você fez, que você brincou agora há pouco. Porque a gente tem que entender que é necessário se comprometer com aquilo que quer. E o último ponto, eu realmente, você citou uma situação que é importantíssima. Não existe uma fórmula mágica para ser aprovado. Para você funcionou de um jeito, para mim funcionou de outro. Para você funciona bem dormir 5 horas, para mim eu preciso de 7. Tem gente que vai precisar de 6, tem gente que vai precisar de 8. Acho que 9 já é exagerado, como você mesmo disse. Aí a pessoa tem que entender um pouco melhor os objetivos dela. Exatamente. Mas o cara tem que entender que é muito importante você buscar aquilo que se encaixa no teu perfil. O que não vale, só o que não vale é o quê? É o deixar para segunda-feira,
é o deixar para o ano que vem, é o deixar, a gente estar perto do carnaval, né? Quantas pessoas às vezes não falam, não, eu vou depois do carnaval eu vou pegar firme. Não dá, meu amigo. Ou não tem, as coisas estão rolando, né? Você tem pessoas altamente comprometidas com aquilo que é o teu sonho, seja lá qual for. Então, acho que de uma maneira bastante resumida, aí, você contou tanta coisa bonita para gente. Acho que as pessoas têm que entender que para alcançar um objetivo é necessário se concentrar, é necessário se dedicar, é necessário entender aquilo que te faz bem. Ouvir a história do André é motivador, ouvir a história do Arthur pode ser motivador, mas você tem que se orgulhar da sua história. Eu gosto muito de uma frase, eu até carrego ela numa pulseirinha que eu mandei já para você, inclusive, que é o Construa a Minha História. Eu adoro essa frase, porque ela transmite uma ideia de responsabilidade daquilo que a gente pode fazer pela nossa história. Eu sou responsável, ninguém mais, além de mim, é responsável por aquilo que eu quero construir para a vida. Eu acho que essa ideia as pessoas têm que pensar, têm que entender e têm que aplicar, como você disse. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é segunda, não é depois do carnaval, é hoje. Né? A hora que a gente tem para fazer isso é agora. E, pessoal, muita gente está... Eu estou lendo aqui, hoje a gente acabou recebendo tanta informação bacana, eu estava lendo que muita gente aqui estava escrevendo. Essa live fica salva aqui. Eu tenho a intenção de colocar essa live também no YouTube para que vocês possam entender, rever, compartilhar, porque foi falada muita coisa boa aqui. E tem gente aqui pedindo live de Exame Oral. Exame Oral, eu fiz uma live no final do ano com o Breno Doris, que é um colega nosso que está trabalhando o Breno é um colega nosso, o André, aqui de General Salgado, ele é tabelião aqui no estado de São Paulo, e ele começou esse ano a fazer cursos de oratória. E ele está escrevendo um manual de oratória e persuasão voltado aí para pessoas da nossa área. Então, olha que legal. Menino também que está bastante interessado. Enfim, quem quiser ver Exame Oral, dá uma olhada lá no YouTube que tem esse material com o Breno. E pessoal, esse acho que o intuito da nossa live de hoje foi 100% atendido. Eu quero agradecer muito, muito mesmo, André, pelo teu tempo, por compartilhar essa história com a gente tão bonita e que eu tenho certeza que vai motivar imensamente as pessoas. Essa tua energia em compartilhar conhecimento com o próximo é algo que eu admiro muito. O André citou o canal dele no YouTube. Lá tem um monte de material. Tem aulas valiosas, né, do curso que o André já fez e que está lá. Material assim gratuito e bom. Então, essa ideia que cada um, a sua maneira, vai compartilhando dali, daqui, um conhecimento. Tem muita coisa boa para vocês lerem, estudarem e evoluírem. Agora, o que eu não posso fazer por nenhum de vocês, e tampouco o André, é pegar na mão de vocês aqui agora e falar, vai lá e faz. Eu não tenho como fazer isso por vocês e o André, e acho que eu nem quero isso, mas eu quero que você ouça, veja, reveja e pense naquilo que você pode fazer de melhor para a tua vida. Lembra, talvez, André, você falou um negócio que putz, eu mesmo até que vou refletir a respeito disso. Tem uma hora que você está querendo reclamar, pô, tô cansado, não sei o quê. Dá uma olhada na tua volta e veja como é que as coisas são. E lembra, talvez, do André se dispondo a andar 180 quilômetros para concluir a faculdade dele, porque isso vai ajudar demais. Meu amigo, obrigado. Eu quero deixar aí um espaço para uma última palavra tua, mas eu agradeço muito a tua participação aqui. Tenho certeza que todo mundo adorou o que a gente conversou aqui hoje. Obrigado, valeu mesmo. Legal, meu amigo, legal. Eu que agradeço, né, de você compartilhar comigo aí, com seus seguidores. Né? Você é uma pessoa que se dedica, tem justamente esse pensamento de que é só compartilhando que a gente consegue crescer. E quando você ensina, você aprende muito mais. Então, assim, isso tem comprovação científica, né, de que, por exemplo, se você está resolvendo estudar hoje e saber, professor, qual que é a melhor forma para estudar? A melhor forma para estudar é você ensinar.
Então, se você lê um material hoje, de qualquer livro, primeira fase, segunda fase, prova oral, e você se propõe a ensinar outras pessoas, com certeza, quem mais vai aprender vai ser você. O professor é que aprende muito mais. Então, por isso que eu sou professor. Por quê? Porque eu quero sempre aprender e eu aprendo muito com vocês. Eu só vou responder algumas perguntas aqui, aí deixar aberto aqui para o pessoal que quiser perguntar. Eu não consegui fazer as leituras e falar, então faça algumas perguntas aí, né? Se o Arthur não tiver ainda com sono, se o bebê não estiver chorando ainda aí, a gente estende um pouquinho mais a live aqui para eu responder, né, as perguntas de vocês, aquilo que vocês tiverem dúvida aí, podem mandar. Eu vi aqui, alguém perguntou quando que eu comecei a estudar para concurso de cartório. Então, como foi? Eu já estudava na faculdade, eu estudava para magistratura. Então, eu estudava desde o segundo semestre. Por isso que eu falo para vocês, não esperem terminar a faculdade. Você que está na faculdade, o momento de você estudar muito é durante a faculdade, certo? Estude muito durante a faculdade. Eu estudava, eu já fazia o cursinho do professor Luiz Flávio Gomes no segundo semestre, né? Já fazia de forma gratuita, pessoas deixavam eu assistir o curso dele para ser monitor lá do curso, atender telefone, servir cafezinho, e isso aí foi fantástico. Então, você precisa estudar desde o primeiro dia. E aí, quando que eu começo a estudar para cartórios, foi com a emenda 45. Na emenda 45, que estabeleceu os 3 anos, eu já estava muito preparado, porque eu estudava. As pessoas falam, professor, qual é o tempo que eu devo estudar? É o tempo que você tem. Então, se você, em relação à sua saúde, vamos seguir as normas trabalhistas e estude só 10 horas por dia. É o máximo, né? Agora, o mínimo eu não sei. Então, o máximo são 10 horas por dia que você tem em razão das normas trabalhistas, mas eu acho que dá até para estudar um pouquinho mais, se você realmente estiver dedicado, estiver com essa força de vontade, e pode ter certeza que você vai mudar a sua vida, você vai mudar a vida da sua família, você vai mudar a vida de outras gerações que ainda nem nasceram em razão desse seu esforço. Olha que maravilha, você deixar um legado e falar assim, olha, eu vou conseguir ajudar o meu bisneto que ainda nem nasceu. Ou seja, você vai deixar algo nesse mundo aqui daquele esforço que você está fazendo hoje. Ou seja, tenha isso como objetivo de vida, de falar, não, eu vou ajudar, vou mudar a vida do meu neto que ainda nem nasceu. Isso é fantástico. Verdade. Uma coisa que você falou legal, Delguercio, que muita gente tem essa vontade, que é saber o seguinte, professor, mas não tem um jeitinho, né? Mas não tem assim um atalho. E aí você falou do Paulo Vieira agora, né? E eu estou fazendo todos os cursos da Febracis, justamente para poder ajudar as pessoas. É o seguinte, se fosse bom, já era estrada, não era atalho. Então, assim, não tem atalho, não tem jeitinho. É você sentar a bunda na cadeira e estudar 10 horas por dia. Ah, professor, eu não posso estudar 10 horas. Então, estuda 4. Então, estuda 3. Estuda 2 horas por dia. De forma concentrada. Concentrada é o quê? Desligar o celular, para não ficar mexendo no Instagram, ficar olhando no Facebook. Então, assim, por quê? Há comprovação científica que você demora para se concentrar no mínimo 10 minutos. Você demora para se concentrar nessa matéria. E aí, depois, quando você sai daquilo, você demora mais 10 minutos para se concentrar. Então, muitas vezes a pessoa acha que está estudando, mas ela está só tentando se concentrar em alguma coisa. Porque se você demora 10 minutos para se concentrar e você já se desconcentra com outra coisa, já para de estudar para mexer no Instagram, ou ficar vendo o que está na televisão, que tá WhatsApp. No WhatsApp. Ah, chegou o WhatsApp aqui. Gente, não vai acontecer nada extraordinário nessas 2 horas que você reservou para estudar. Nada vai, o mundo não vai acabar, ninguém vai jogar bomba no Brasil, não vai acontecer nada. Vai continuar o mundo da mesma forma.